O presidente da Codeplan, Júlio Miragaia, e também colaborador do nosso programa Tendências e Negócios, dá dicas de economia. Como você deve fazer para guardar, planejar e aplicar o seu dinheiro, que você conquista com tanto trabalho. Confira essa. No quadro Economia, o tema na ordem do dia é o desempenho econômico do Distrito Federal neste primeiro semestre de 2012. A Codeplan divulgou nessa semana o Índice de Desempenho Econômico do DF. É um produto novo que a Codeplan está apresentando e a cada trimestre será divulgado o ritmo de crescimento, o desempenho econômico da economia local. Nessa divulgação realizada no decorrer dessa semana, divulgamos os 2 primeiros trimestres do ano, ou seja, o resultado no primeiro semestre. O desempenho foi positivo, perto de um crescimento da economia em relação ao desempenho do primeiro semestre de 2011 de quase 3%. É um índice muito acima, né, da média nacional. A economia brasileira no primeiro semestre de 2012 teve um desempenho ruim, cresceu 0,7% em relação ao primeiro semestre do ano anterior, e isso, no caso brasileiro, decorreu principalmente de um comportamento muito ruim da atividade industrial, né? Nesse primeiro semestre de 2012, a indústria nacional teve um desempenho negativo de cerca de 4%. Isso fez com que, mesmo com o desempenho positivo do setor terciário, da ordem de 1,5%, né, o mau desempenho do setor industrial puxou o crescimento nacional para baixo, para esse patamar que eu já me referi, de 0,7%. No caso do Distrito Federal, fomos beneficiados pela pouca expressão, nesse caso, né, paradoxalmente, né, fomos beneficiados pela pouca expressão da indústria aqui na nossa economia. Como todos sabem, a indústria participa com apenas 2%, a indústria de transformação, apenas 2% do PIB do Distrito Federal. Então, o desempenho da indústria, seja positivo, seja negativo, ele pouco impacta o desempenho da economia como um todo. Aqui, basicamente, nossa economia depende, como todos sabem, do setor terciário, no setor de serviços, e principalmente dentro do setor de serviços, do setor público. E esse teve um desempenho positivo nesse primeiro semestre. E basicamente foi o desempenho do setor terciário que respondeu por esse crescimento de quase 3% da nossa economia. Como a gente já tem falado em outras oportunidades, essa forte dependência da economia de Brasília do setor público, ela apresenta aspectos positivos e negativos. Positivo é o conhecimento de todos. Os trabalhadores no setor público aqui têm uma renda para padrões brasileiros, né, um rendimento elevado, uma remuneração elevada. Então, essa grande concentração de trabalhadores no segmento público acaba fortalecendo a economia local pelos rendimentos elevados dos seus trabalhadores. De outro lado, essa grande dependência da geração de renda por parte do setor público, de alguma forma, inibe o desenvolvimento das demais atividades econômicas, em particular da indústria, mas também em outros segmentos do setor de serviços, né? Então, como estamos aqui, de alguma forma, observando que nossa economia teve um desempenho acima da média nacional basicamente em função do desempenho do setor de serviços, mas em 2010, por exemplo, a economia brasileira teve um desempenho excepcional, puxado pelo setor industrial, que teve um crescimento acima de 10% naquele ano, e a economia de Brasília acabou não se beneficiando desse excepcional desempenho da indústria em 2010, porque exatamente temos uma economia não diversificada, né? Então, nesse caso, ela acaba se revelando um aspecto negativo. Ou seja, em suma, né, torna-se, independentemente da conjuntura, é importante que a gente tenha uma economia mais diversificada para não dependermos tão somente do desempenho de um único segmento. É uma discussão que a gente já vem travando há bastante tempo aqui em Brasília
e a gente observa que é um debate que tem avançado aqui na nossa cidade. Já há uma percepção da importância de diversificarmos a nossa estrutura produtiva, de desconcentrarmos a atividade econômica, como falamos na semana passada, muito fortemente concentrada aqui na RA1 Brasília, né? E são desafios que a sociedade brasiliense tem enfrentado e tem buscado alternativas, e a gente, né, espera que realmente possamos avançar rumo a uma economia mais diversificada e menos concentrada. Ficamos por aqui, né, e continuem com o programa Tendências e Negócios.